A questão não é só você atender e entender o segmento, mas é o relacionamento que você cria, né? E olha só, continuando aqui a nossa série de startups de sucesso. Hoje eu estou conversando com o Otávio Yamanaka e o Rodrigo Camargo, fundadores da Confirmate, que é um software para gestão e manutenção da indústria 4.0. E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, pessoal. Obrigado aí por vocês terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. E me ajudar a levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha aqui o canal, hein? Vamos lá. Olha, vocês montaram aí a Confirmate. Eu queria começar perguntando o seguinte: da onde surgiu o nome Confirmate? Bom, vamos lá. Acho que a Confirmate, ela nasceu de uma spin-off da nossa primeira startup, que é a Elemento. Primeira plataforma aqui no Brasil de monitoramento e personalização de QR Codes. E aí o pessoal das grandes empresas começaram a nos procurar, consultar a respeito de uso de QR Code para a área de manutenção, para a área de indústria. E foi daí que nós começamos a fazer o link da necessidade do uso do QR Code para as indústrias. Na verdade, o QR Code já veio da indústria. Então, o que fizemos foi retornar à indústria. E aí o nome surgiu porque o QR Code você confirma um dado, né? Então, falei, se você está confirmando um dado para a área de indústria, para a área de manutenção, então acho que um companheiro da confirmação seria algo na linha. Então, Confirmate. É um trocadilho, né? O mate do nome é para fazer o trocadilho de companheiro, né? Então, de Confirmate, né? Com o companheiro da confirmação, seria isso aí. Que legal, que legal. E o que faz a Confirmate, gente? Bom, a Confirmate, basicamente, ela entrega a transformação digital dos processos de inspeções que são muito usados nas rotinas de manutenção, gestão de ativos e até segurança do trabalho, tá, Vitor? Então, a Confirmate, ela digitaliza esses processos que hoje, por mais que sejam normatizados, né, o pessoal usa muito papel, planilha aceita tudo. E aí o pessoal desprende muito de um RH enorme para fazer determinados trabalhos na área de inspeção. Então, quando a Confirmate entra com um software o app mais o sistema, nós tiramos algumas etapas desse processo todo de inspeção que é usado na manutenção e na segurança do trabalho. E aí começamos a entregar inteligência na operação. Então, predição de vida útil de equipamento, riscos na área de execução de um serviço, né? Risco, como eu falo, risco de segurança mesmo. Tá? E aí nós pegamos esses dados, estruturamos e devolvemos isso para um SAP, para um Oracle, né? Para um CMMS maior. E aí estamos aí evoluindo para a área de Big Data, né? outras vertentes da tecnologia. Uma coisa a gente não pode parar. Tá? Eu vou pegar um exemplo prático aqui e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Então vamos imaginar que tem um equipamento ali numa empresa e nesse equipamento tem um QR Code. Perfeitamente. Aí um profissional chega lá, faz a leitura desse QR Code com um tablet ou com um celular e vai mostrar um histórico daquele equipamento. Isso. E aí, se ele precisar, esse equipamento está com problema agora. Aí esse profissional avalia, eu já sei o que tem que reparar, o que tem que arrumar. E ele automaticamente, no celular, no tablet, ele já atualiza o que foi reparado, o que foi consertado, essas coisas assim. É isso? Justamente isso. E também apontamento de peças, né? Às vezes você não consegue concluir a manutenção de equipamento porque você não tem aquela peça. Então, você tem um processo mais complexo por trás, que é a requisição de material. Então, às vezes, a pessoa só vai saber disso quando ela volta para o escritório com aquele papelzinho e tem que passar isso a limpo. Através da nossa ferramenta, ele já sabe on time, né, o que precisa ser feito e que a máquina está em downtime, né, está indisponível. E a partir daí ele consegue tomar ações muito mais rápido. Agora, como é que vocês, ou quando, vocês identificaram essa oportunidade no mercado? Olha... Isso daí foi quando as grandes empresas começaram a nos procurar mesmo, né, para uso do QR Code para a área de manutenção. Então, o que nos chamou muita atenção era grandes mineradoras, grandes empresas do petróleo e gás, área de varejo, enfim,
E aí a gente se deu conta que quem precisa de manutenção? Falei, quem tem equipamento. E quem tem? Todo mundo. Seja de máquinas de ar-condicionados domésticos, aí até turbogeradores, né? Esses equipamentos gigantescos. Servidor também entra? Todos. Então, tudo que é máquina e equipamento precisa de manutenção e foi aí que nós vimos essa deixa aí. Que legal. Então, na verdade, vocês já tinham um negócio que era elemento, o pessoal começou a procurar vocês, ou seja, o cliente veio com a demanda. Isso. E aí vocês adaptaram. Exatamente. Assim, opa, peraí, então tá um monte de gente vindo, isso aqui é uma coisa que é grande no mercado, porque todas as empresas têm que seja... E outra, pode ser um computador. Sim, pode ser um computador. Uma empresa pode ser que tem um monte de desenvolvedor ali e precisa saber se aquele equipamento tá... Como é que tá rolando, como é que tá se desenvolvendo. Justamente. Então, pode ser tudo, né? Então, a gente atua hoje desde né? limpeza de áreas, limpeza de sanitários, até equipamentos muito complexos. Então, atendemos aí uma grande gama de clientes que vai desde colégios, rede de colégios, universidades, a plataformas de petróleo. Então, nossa atuação é bem dinâmica. Não, fantástico. Eu lembro que eu acho que em 2012 ou 2013, eu cheguei aí numa empresa de facilities, onde as empresas tinham esse... o QR Code e tal, mas era bem básico, assim, era uma coisa mais... Também em 2013, a gente tá falando de 10 anos atrás, né? E como as coisas já foram evoluindo a partir daí. Então, hoje, você tem muito mais informação, que é justamente o que o gestor precisa para tomar decisão, né? Será que eu troco esse equipamento ou não? Putz, esse equipamento já era. Não, vai rodar ainda mais, né? E há 10 anos você tinha a questão das pessoas ainda não estarem totalmente conectadas, né? Hoje já é uma realidade, né? Hoje você tem mais smartphones habilitados do que pessoas aqui no Brasil. Então, você vê que o pessoal aderiu bastante à tecnologia, o que nos ajudou muito. Né? Falando dessa questão da conectividade, né? A gente está em realidades aqui como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem internet em qualquer ponto. Agora, quando você fala aí, por exemplo, indústria 4.0 em algumas regiões do Brasil, porque quando a gente fala de Brasil é uma coisa muito grande, que ainda não tem internet, ou se às vezes a internet é sinal horrível, né? Como é que tá aí? Como é que tá caminhando esse processo, né? Para as empresas que às vezes não têm acesso à internet, o pessoal tá se conectando mais, ou ainda tem esse desafio de chegar à internet em certos lugares? A internet, a área de cobertura ainda sempre vai ser um desafio. Mesmo você falando aí de Starlink, né? Mesmo você tendo isso, mas o acesso ao hardware ainda é muito caro. Então, quando a gente fala desse tipo de situação, nós temos que pensar de uma forma estratégica em parte de tecnologia. Então, acho que é legal, né, Rodrigo, a gente falar um pouco de como é que conseguimos superar esse tipo de situação. Por exemplo, o funcionamento offline, né? Sim, hoje o aplicativo funciona totalmente offline, né? Então, temos um cliente de mineradora, né? Então, e eles utilizam o aplicativo dentro da mina ali, né? Então, que não tem. Como que você vai fazer com a internet? Então, eles conectam numa base, né? Fazem o download dos dados necessários e depois... E depois sobe. Quando tiver internet, sobe tudo e aí vai abastecendo com as informações. Exatamente. Então, uma alternativa muito boa. Em tecnologia do nosso lado foi pensando justamente nessas situações, né? Então, acho que... E na base de... As plataformas. Plataformas também, né? A internet de lá é horrível. Nossa, somente algumas plataformas que eu vi que a conectividade era boa, mas você tá ali na frente do equipamento, é zero internet. Então, e o negócio tem que funcionar. E aí, como é que você faz? Então, aí eu deixo pro Rodrigo aí desenrolar esse tipo de situação. É que o que é importante é a informação, né? Você guarda a informação naquele momento, depois, quando você chega num ponto, vamos levar ali o celular, ou sei lá, alguma coisa para base, para fora da plataforma, quando tem internet, conecta e aí sobe todos os dados que foram colhidos naquele momento, certo? Isso. No início a gente tinha alguns problemas de perda de dados, né? Mas a gente conseguiu, hoje 100% fantástico de coleta dos dados. Né? O desafio, sabe o que é também? Acho que é uma das coisas que
putz, deu um baita de um trabalho, velho. Você tem um telefone Android, tá? Um Motorola, ele é diferente de um Samsung. Aí o pessoal quer baixar custo, coloca telefone sem marca nenhuma. E o Android não atualiza. E o app tem que funcionar. Como é que você resolve isso? Então, isso daí foi foi um desafio que, foi duro pra gente, mas conseguimos superar. Agora é o seguinte, como é que foi? Porque a Confirmate é uma startup. Como é que foi o processo de montar uma startup para vocês? Assim, por que vai ser startup? Como é que foi esse processo aí? Olha, eu acho que a gente nem pensava nesse termo, para falar a verdade. Eu acho que assim, eu e o Rodrigo sempre trabalhamos juntos aí, ele sempre na parte de tecnologia e eu na parte mais de negócio. E o grande desafio é os dois formando em ciência da computação. E aí, a gente vai fazer o quê? Pô, fizemos muito sistema para muita gente, fizemos sitezinhos, começamos formatando máquina, né, Rodrigo? Manutenção de equipamentos. Fizemos ali um negócio e aí? Né? O que a gente vai fazer? A gente quer deixar um legado. E aí? Bora fazer um negócio que não tem. E assim, acho que foi muita vontade, tá? Para se montar mais. A gente nem sabia o termo startup na época, né? Sim, sim. Então, montar um negócio que ninguém tem, porque o pessoal só fala de concorrência e tudo mais. Eu falei, bom, como é que a gente consegue ser único? Vamos fazer uma coisa que ninguém tem. Só que você tem um outro desafio. Se você tem algo que ninguém tem, ninguém sabe que você existe. Putz, aí você arruma um outro problema. É aí que você tem que educar o pessoal para dizer que precisa do seu produto ou do seu serviço. Né? Justamente. Então, como é que a gente funcionou? Assim, a gente fazendo interface com o cliente, né, com as prospecções e tudo mais. O problema sempre vai ser venda. Então, quando você aprende a se comunicar com o cliente, o Rodrigo prontamente já fazia a tradução né, de demanda para solução. Né, Rodrigo? Acho que funcionou bem assim e tem funcionado bem até hoje. Assim. Cada cliente de vocês tem um problema diferente? Olha, as prioridades mudam, mas o problema é o mesmo. Então, temos questões aí que a segurança do trabalho vem em primeiro lugar, depois a questão dos equipamentos. Outro não, são os meus equipamentos que estão dando problema e depois são os processos na área de segurança. Então, varia as prioridades, mas os problemas são praticamente os mesmos. Fantástico. Agora é o seguinte, para vocês montarem todo o negócio de vocês e começar a rodar aí para frente, vocês precisaram de investimento? Fala aí, Rodrigo. Não, pode falar você. Não, olha, assim, quem investiu no negócio primeiro foi o Rodrigo, tá? Então, eu falo isso abertamente, porque quem acreditou, os dois acreditavam, mas o Rodrigo esteve ali sempre, acho que tirando do dele para colocar no negócio, e até que chegou um momento em 2014 que vimos a questão de investidores, aceleradores, e aí submetemos ao Startup Brasil, onde conseguimos ser aprovados na turma 4. Diziam na época que era mais difícil que entrar em Stanford, uma coisa assim. Poxa, que moral, né? Que moral. E aí era um programa do governo, juntamente com a iniciativa privada, onde juntava-se aceleradoras, né, como iniciativa privada, mais o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Tá? Então, somava-se dois tipos de capital, né, o público e o privado. E assim, acho que isso daí foi o divisor de águas para o nosso negócio, porque quando você é aprovado no programa desse, você precisa prestar contas, né? Pegar o dinheiro e sair gastando. Tá? Muita gente que fez isso, conheço vários, quebraram. Né? Fica no oba-oba, fica no glamour e esquece de trabalhar. E no nosso caso, eu falei, cara, deixa o Rodrigo ter um descanso, né? Deixa o Rodrigo ter um pouco de paz aí. E eu acho que foi essa o grande divisor aí. Precisa de alguém te cutucando. Eu pergunto dessa questão do investimento, porque assim, às vezes tem gente que tem... Muita gente tem ideia no dia a dia. Sim. Só que a diferença... Uma coisa é você ter ideia e outra coisa é você executar.
Porque é isso que faz toda a diferença. E às vezes chega né? num momento que você vai assim, putz, eu cheguei aqui, mas eu não consigo ultrapassar mais. Porque, sei lá, eu vou precisar de contratar um desenvolvedor, igual a gente tava conversando. E, desenvolvedor custa muito. Custa uma fortuninha. E tipo assim, eu não tenho capital pra isso aqui. Agora eu preciso fazer isso aqui, mas eu também não tenho capital pra isso. E aí vem essa parte de investimento. Então, às vezes, você precisa de um investimento externo, né, injetando ali na sua empresa para você poder dar o próximo passo, né? Sim, isso daí é fundamental. Então, assim, o que nos fez dar né, a virada de chave foi essa iniciativa, né, o Startup Brasil, com a aceleradora que a nossa foi a UOL, lá de Porto Alegre. Então, na época, eles colocaram 150 mil, assim, tipo, porra, pra época era um dinheiro. Hoje, 150 mil, do jeito que tá a inflação... Você paga 3 desenvolvedores. Você não paga 3 meses de desenvolvedor sênior, né? Mas isso nos deu um gás, né? Conseguimos aí ter uma equipe com esse dinheiro e, poxa, e o negócio perdurou, né? Tá perdurando e evoluiu, né? Então, tem esse passo aí que é muito importante. Legal, fantástico. Agora é o seguinte, recentemente vocês foram premiados aí pelas 100 Open Startups, né? Sim. Eu queria entender o que é esse prêmio, a importância deles para vocês, como é que foi o processo disso aí, queria entender um pouco. Bom, vamos lá. O 100 Open Startups, ele já é uma organização que já está aí desde 2017. Eles ranqueiam, né? Inicialmente só ranqueavam as 100 startups que mais eram atrativas ao mercado. E aí elas foram evoluindo e começou a ter muita participação das empresas, né? Porque o intuito deles era fomentar negócios entre startups e grandes empresas. Porém, começaram a ter muitas subdivisões, né? Grandes empresas querendo ter mais startups especializadas. Então eles começaram a criar subgrupos dentro desse ranking. E nós ficamos em terceiro lugar no ranking de Water Sanitation, né, na área de saneamento. Que legal. Onde temos aí um parceiro muito forte, que é a Egea, né, Mato Grosso. Então, tivemos aí um case muito bom desde 2018 com eles. Então, forte até hoje. Então, acho que foi uma forma de nos reconhecer aí de um trabalho de parceria, né? Acho que a questão não é só você atender e entender o segmento, mas o relacionamento que você cria, né? O relacionamento que você cria através de um bom produto aí, e um bom atendimento. Fantástico, fantástico. E pra gente fechar aqui, como a gente tá falando das séries, né, a série Startups de Sucesso, pro pessoal aí que tá empreendendo, quer abrir uma startup, qual que é a recomendação de vocês? Bom, como soft skill, eu sempre recomendo, cara, tenha fé em si mesmo, tá? Porque você vai escutar muita gente falar não, até inclusive de pessoas muito próximas, tá? Cônjuge, pais, etc. E você vai ter essa pressão. Mas, cara, tenha fé em si mesmo, tá? E segundo, apoie-se em pessoas, porque um negócio somente é alavancado através de time, através de pessoas. Então tenha um bom parceiro, um bom sócio, não tente fazer tudo sozinho. Tá? Se você é bom numa coisa, faça aquilo bem feito. O que você não é, procura alguém para somar força. O Rodrigo, ele é desenvolvedor, eu sou mais parte de vendas, então assim, eu não me meto na área dele, ele não se mete na minha, e os dois dão certo. Então acho que essa é essa recomendação que eu deixo, Rodrigo. Parte de tecnologia, acho que você consegue dar. Não desistam, né? Tente sempre conquistar aí, né? Estudar bastante também. Poxa, a parte de tecnologia tem que estudar muito e não desista. Teve um momento assim que vocês pensaram em largar tudo? Porra, várias vezes. Várias e várias vezes. Antes da gente cruzar o Vale da Morte, né? Que o pessoal fala, né? A startup, se não virar em 3 anos, 3 ou 4 anos, ela quebra. E é verdade. Mas quando estivemos nesses 3, 4 anos, poxa, vários... Será que estamos no caminho certo? Será? Né? Vários porquês. Falei, a gente não fecha contrato, não entra isso, o cara não paga.
Então, vem muitas dúvidas aí, mas, cara... É que tem vezes que vem esses problemas e o pessoal acha que isso acontece com eles, né? Ah, Não, isso acontece com todo mundo, cara. Isso é normal e... O negócio é ter o FFF, né? Força, foco e... Foda-se. Exatamente. É isso aí. É isso que vai te fazer ter o sucesso, cara. Legal. Otávio, Rodrigo, obrigado. Vocês terem vindo aqui, compartilhado um pouco da história de vocês, um pouco do sucesso aí de vocês. Eu que agradeço. Desejo aí que vocês continuem decolando, continuem nessa jornada aí, contribuindo aí para muitas empresas e muita coisa boa pela frente ainda. Vamos lá, vamos junto, pô. Valeu. Obrigado, viu, gente? Pessoal, Valeu. Obrigado. E olha, obrigado você também que nos acompanhou aqui. Espero você no próximo episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Até o próximo. Valeu!